Olá pessoal, vamos aqui em mais uma aula do nosso estágio supervisionado Uninter, pesquisa aplicada em História, ok? E hoje vamos falar sobre as civilizações pré-colombianas, certo? Então, o processo de descoberta do continente americano representou para os europeus o contato com um mosaico de culturas bastante peculiar. Mais do que se encantaram com o passível exotismo dos nativos, as tripulações do Velho Mundo deram de frente com civilizações complexas. Muitas dessas sociedades conheciam a escrita, desenvolveram sistemas matemáticos, possuíam um calendário de enorme precisão e construíram centros urbanos mais amplos que as cidades da Espanha. Por volta do século VII, a Cordilheira dos Andes foi palco do desenvolvimento das civilizações Chimú, Tiahuanaco e Huari. Quase 500 anos depois, a reunião desses povos que ocupavam a região seria correspondente ao vasto Império Inca, administrado na cidade de Cusco. Antes da chegada dos espanhóis, os Incas formaram um estado de caráter expansionista, que alcançou regiões que iam do Equador até o Chile e abrigava cerca de 6 milhões de pessoas. Na porção central do continente americano, olmecas, toltecas, teotihuacanos, astecas e maias formaram sociedades distintas. Os maias, entre os séculos III e XI, estabeleceram um complexo de cidades-estado que funcionavam de forma autônoma graças a um eficiente sistema de servidão coletiva. Segundo informações, a civilização maia teria mais de 2 milhões de habitantes. Quando chegaram à América, os espanhóis encontraram boa parte desses centros urbanos abandonados. A mais vistosa civilização mesoamericana foi constituída pelos que conseguiram formar um império que ia do sul da Guatemala até a porção oeste do México. A capital, Tenochtitlan abrangia uma área de 13 km² e congregava uma população composta por centenas de milhares de habitantes. As populações vizinhas eram obrigadas a pagar vários impostos que garantiam a hegemonia asteca. Cada aldeia asteca era por diversas famílias que utilizavam as terras férteis de forma coletiva. Uma parcela considerável da produção agrícola dos aldeões era destinada ao Estado, que distribuía o alimento recolhido para os funcionários públicos, os sacerdotes, militares e a família do imperador. Do ponto de vista político, possuía uma monarquia centralizada nas mãos do Tlacatecutli, responsável pela condução da política externa e dos exércitos. Em termos gerais, percebemos que um continente americano contava com uma ampla diversidade de culturas que se desenvolveram de forma própria. Contrariando o ideal eurocêntrico do Velho Mundo, as populações pré-colombianas estabeleceram relações sociais complexas, criaram suas próprias instituições políticas e engendraram os seus saberes. Ok? E vamos falar aqui mais sobre astecas e organização teocrática. Então, quando os espanhóis chegaram, vamos falar aqui sobre astecas e organização teocrática. Quando os espanhóis chegaram à região onde hoje se encontra o México, o Império Azteca conhecia o apogeu de sua existência, dominando inúmeras cidades através de um governo centralizado. A capital, Tenochtitlan, tinha, segundo estimativas, cerca de 300 mil habitantes, sendo sua superfície superior à de Sevilha, a maior cidade europeia naquela época. O Império Azteca, que se estendia por uma área de 300 mil km² e contava com aproximadamente 12 milhões de habitantes, baseava sua existência material na produção agrícola e irrigada, sendo construídos engenhosos sistemas de irrigação para proporcionar a produção agrícola nesta área árida.
Os calpuli eram as ideias comunais, sendo que as suas terras eram trabalhadas por camponeses que exerciam sua função produtiva em um sistema de servidão coletiva, em que deveriam pagar impostos ao governo central. Como o império se expandiu através de conquistas militares sobre os povos vizinhos, os prisioneiros feitos durante as guerras eram transformados em escravos e, em momentos solenes, eram sacrificados em rituais religiosos. Inclusive, era também através da religião que o imperador mantinha seu poder. Conhecido como Tlacatecutli, o imperador era escolhido por um conselho de sacerdotes, sendo geralmente eleitos os da mesma família. A ele cabia o controle religioso, militar e político, constituindo um estado teocrático e centralizado na figura do imperador. Abaixo do imperador havia uma camada de sacerdotes e nobres que exerciam as funções de chefes militares e funcionários do Estado. Em uma posição intermediária ficavam os comerciantes e os artesãos. A concepção religiosa dos astecas fundamentava o domínio da nobreza sobre os demais grupos sociais, afirmando que as classes exploradas eram violentas e incapazes de se autogovernar. Porém, se a nobreza fosse incapaz de exercer os seus desígnios, os deuses poderiam apoiar os explorados contra eles. Os astecas viviam organizados em uma estrutura política formada por 38 províncias. Além disso, desenvolveram uma complexa arquitetura e organização urbanística, demonstrando um profundo conhecimento matemático. A cidade de Tenochtitlan, hoje a cidade do México, repetindo, a cidade de Tenochtitlan, hoje a cidade do México, foi construída sobre ilhotas no lago Texcoco, o que demonstra as capacidades para edificações urbanas nessa civilização. Possivelmente, esses conhecimentos foram decorrentes do contato com os maias, que habitavam a mesma região mesoamericana. O calendário utilizado pelos astecas era o mesmo que os maias haviam desenvolvido, muito mais preciso que os calendários europeus. A diferença era que, para os astecas, no calendário havia uma convicção religiosa de que, a cada 52 anos, haveria a possibilidade do sol deixar de nascer, o que poderia representar o fim da civilização. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou à região, houve a coincidência do fato ocorrer em um destes anos apocalípticos. O fato dos espanhóis chegarem, também com seus cavalos, animais desconhecidos pelos astecas, fortaleceu a crença de que os europeus eram enviados dos deuses, certo? E tal situação possibilitou a Cortés deslocar-se pelo império, conhecer os povos subjugados pelos astecas e estabelecer alianças com eles, no intuito de derrotá-los militarmente. Em 1519, Cortés e seus 600 homens munidos de forte armamento puderam derrotar as forças militares astecas após 2 meses de sangrentas batalhas. Iniciava-se neste momento a dominação espanhola sobre a região. A autonomia conseguida pelos astecas sobre os povos vizinhos, a partir do século XV, foi encerrada no governo de Montezuma II. No combate entre os povos que erigiam seus impérios através da força e violência militar, os espanhóis acabaram se sobressaindo sobre os astecas. Okay. Vendo aqui mais um pouco. Então, continuando com a Azteca, civilização asteca. Falar sobre civilização asteca, continuando. Surgida com a fundação da cidade de Tenochtitlan, a civilização asteca foi herdeira dos mexicas e comandou um grande império conquistado pelos espanhóis no século XVI. Os astecas foram um povo mesoamericano que se estabeleceu na região do Vale do México e formou uma das maiores civilizações pré-colombianas. O crescimento da civilização asteca ocorreu a partir de conquistas territoriais sobre os povos vizinhos, os quais foram obrigados a pagar impostos para os astecas. A decadência desse povo teve início com a chegada dos espanhóis à região no século XVI. Origens dos astecas.
Os astecas são originários de outra civilização pré-colombiana, conhecida como os mexicas. Os mexicas, segundo os historiadores, estabeleceram-se no Vale do México, provavelmente após migrarem da região sul do atual Estados Unidos e norte do México para a região central do atual território mexicano. Esse território constitui atualmente a região central do México, onde os mexicas estabeleceram-se originalmente em uma ilha que ficava no lago Texcoco. As lendas astecas afirmavam que esse povo fixou-se nesse local após visualizar um presságio dos deuses Huitzilopochtli, indicando onde os mexicas deveriam viver. Ainda segundo essas lendas, esse presságio seria a imagem de uma águia pousada sobre um cacto, segurando uma serpente. Assim foi fundada Tenochtitlan, em 1325, que se transformou em uma cidade muito próspera e capital do Império Azteca. O crescimento dessa cidade estava relacionado com o fortalecimento dos astecas e a conquista dos povos vizinhos. Os historiadores apontam que, à medida que a cidade de Tenochtitlan tornava-se rica, os astecas aliavam-se com outras cidades vizinhas, formando uma tríplice aliança que conquistou os povos das redondezas. Dessa forma, os astecas constituíram um império que possuía cerca de 11 milhões de habitantes. Características dos astecas. Uma vez consolidado o poderio dos astecas sobre a região do Vale do México, os povos dominados eram obrigados a pagar pesados impostos para eles. Esses impostos eram pagos em itens de valor para a época. Caso não fossem pagos, os astecas, em represália, puniam os povos conquistados. Os impostos eram cobrados pelo imperador asteca, que na língua local, o Nahuatl, era chamado de Huitlatooani. A sociedade asteca era estratificada, portanto, era dividida em classes sociais organizadas de acordo com seu poderio econômico. No topo da sociedade estavam o imperador e sua família, seguidos de sacerdotes e funcionários de Estado, que formavam a elite. Outros grupos que constituíam a sociedade asteca eram comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Esse conhecimento que os historiadores têm acerca da sociedade asteca foi possível graças aos códices, documentos astecas que descreviam o cotidiano e o modo de vida asteca. Os astecas tiravam o básico de sua sobrevivência da agricultura com a produção de diversos gêneros agrícolas, como batata e tomate. A riqueza da agricultura dos astecas estava relacionada com a técnica agrícola utilizada que se chamava chinampa. As chinampas eram ilhas artificiais construídas com a matéria orgânica que eram colocadas para flutuar sobre o lago Texcoco. Essa técnica possibilitou elevar a produção agrícola dos astecas ao ponto de conseguirem alimentar uma população superior a 200 mil habitantes, dos que viviam somente em Tenochtitlan. Aos astecas também atribui-se o feito de ter construído canais de irrigação que levavam a água potável do lago e diques que barravam o avanço da água. No campo da religião, os astecas eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, dos quais destacavam-se Huitzilopochtli, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Repetindo. Destacavam-se Huitzilopochtli, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Difícil, hein? O elemento mais conhecido da região asteca é a alta demanda de sacrifícios humanos. Os astecas acreditavam que os sacrifícios humanos eram uma forma de agradar aos deuses, assim sacrificavam principalmente os prisioneiros obtidos em batalhas. Os astecas entraram em decadência, Os astecas entraram em decadência a partir de 1519, quando os espanhóis chegaram à região do Vale do México
liderados pelo espanhol Hernán Cortés. Os desentendimentos entre esses dois povos levaram a um confronto que foi responsável pela conquista da cidade de Tenochtitlán, em 1521. Os espanhóis causaram a morte de milhões de astecas. Ok? Então vamos aqui mais um pouquinho. Vamos agora para a civilização maia e o domínio na América Central. Okay? Repetindo, falando aqui de civilização maia e domínio na América Central. Civilização maia foi uma das mais complexas que habitaram a América antes da chegada dos conquistadores europeus. Ocupou uma região que corresponde hoje à planície de Yucatán, no México, e aos territórios da Guatemala, de Belize e de Honduras. Não é possível realizar uma datação exata da origem dos povos maias, mas os registros mais antigos datam do século I a.C., e essa civilização conheceu seu apogeu econômico, cultural e militar entre os séculos 3 e 11. Quando os espanhóis chegaram à região no século XVI, a civilização maia já se encontrava em declínio. A sociedade maia baseava-se economicamente na agricultura do milho, produção realizada por camponeses que viviam nos arredores das cidades-estado. Em relação à forma de organização do trabalho, em relação à forma de organização do trabalho, esses camponeses estavam submetidos a uma espécie de servidão coletiva, sendo o produto do trabalho realizado servilmente apropriado pelos grupos sociais dominantes, compostos principalmente por guerreiros e sacerdotes. Essas características davam um caráter teocrático à organização política dos maias. O prestígio desses guerreiros e sacerdotes possivelmente estava ligado às suas ações de guerra e captura dos vencidos, utilizados muitas vezes em sacrifícios nos rituais religiosos. O comando desses grupos sociais dominantes cabia ao Alak Unik, uma figura política que centralizava as funções de contatos externos e controle interno das populações, principalmente a administração das cidades-estado e a cobrança de impostos. Cidades-estado como Palenque, Tikal, Copán, El Tajín, atual Veracruz, Xochicalco, atual Morelos, e Colula, atual Puebla, transformaram-se em centros urbanos da civilização maia, deixando como registros suntuosos palácios e templos religiosos, onde a população adorava uma infinidade de deuses ligados a elementos da natureza, como a chuva, o sol, o milho, a lua, etc. Apesar de ter contato em seu auge, com uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, os registros escritos da cultura maia foram quase totalmente destruídos, o que impede um conhecimento mais amplo sobre essa civilização. Entretanto, sabe-se da existência de um sistema de escrita baseado em hieróglifos, mas que ainda não foi totalmente decifrado. Porém, uma série de outros aspectos culturais é de conhecimento dos estudiosos dessa civilização. Destacam-se os conhecimentos na matemática, pois criaram sistemas de cálculos e de expressão numérica, nos quais a noção do zero exercia uma função de enorme importância. Esse tipo de conhecimento matemático permitiu também o desenvolvimento de um apurado conhecimento astronômico, levando à elaboração de complexos calendários como o Tzolk'in, o calendário como o Tzolk'in, o calendário religioso de 260 dias e o Aab, o calendário civil de 365 dias, divididos em 18 meses de 20 dias e 5 dias adicionais. Utilizados combinadamente, esses calendários foram as formas mais precisas de acompanhamento do tempo da natureza já construídas pelos homens. Esses calendários possibilitaram ainda aos maias acompanharem movimentos celestes de milhares de anos, bem como os eclipses e os movimentos planetários. Entretanto, quando os espanhóis chegaram à América Central, a civilização maia já estava em franco declínio, com suas cidades-estado arruinadas, cujas causas ainda são desconhecidas. Tal situação pode estar relacionada ao fortalecimento de outras civilizações da região, como os toltecas e os astecas, que possivelmente subjugaram os maias. Certo?
Continuando aqui, vamos falar sobre a civilização Nazca. Paralelamente às civilizações da Antiguidade Clássica, Roma e Grécia, existiam na América do Sul, antes de Cristo, várias civilizações. Paralelamente às civilizações da Antiguidade Clássica, Roma e Grécia, existiam na América do Sul, antes de Cristo, várias civilizações. Dentre elas estavam os Nazca, que ficaram conhecidos como povos pré-colombianos, ou seja, que viveram na América antes da conquista dos europeus no século XV. A civilização Nazca se desenvolveu no litoral sul do atual Peru e sua cultura foi prevalecente em torno da cidade de Carhuache, considerado centro religioso e político. Os Nazca foram grandes matemáticos e arquitetos, construíram pirâmides e grandes templos religiosos. A sociedade Nazca era teocrática, governada pelo poder religioso, e seu ápice cultural ocorreu entre os anos de 100 a.C. e 700 a.C. Porém, por motivos não esclarecidos, a população Nazca abandonou a cidade de Carhuache e construiu outras cidades em diferentes regiões do atual Peru. Os Nazca desenvolveram variados objetos de cerâmica, artigos de ouro e tecidos de algodão. Contudo, os gigantescos desenhos de animais, plantas e formas geométricas construídos com pedras representam um dos mais importantes e ainda intrigantes feitos realizados pelos Nazca. Pela sua proporcionalidade, o conjunto de obras Nazca somente pode ser visto do alto do céu. A arte Nazca se estende por um perímetro de 50 quilômetros de comprimento por 15 quilômetros de largura, cruzando diferentes cidades na região. Os desenhos de maior tamanho são um pássaro com quase 300 metros, um lagarto de 180 metros, um macaco, um condor e um pelicano, todos com 135 metros, e uma aranha com 42 metros. Okay? Até os dias atuais, diversos pesquisadores não chegaram a um consenso em relação aos significados dos desenhos feitos entre os anos de 400 e 650 a.C. São várias as interpretações sobre os desenhos, desde religiosas até alienígenas. Muitos pesquisadores se perguntam como os Nazca conseguiram desenhar enormes formas de animais e plantas com uma similaridade e com proporções tão precisas. Né? Então, vendo aqui. Vamos falar agora sobre o Império Inca e o domínio dos Andes. O Império Inca era o mais extenso das Américas, quando os conquistadores espanhóis chegaram por lá. Ele se estendia do atual Equador até o norte do Chile, perfazendo uma extensão norte-sul de cerca de 4.700 quilômetros. O Império Inca, construído através da dominação de outros povos pelos quichuas, deixou os espanhóis maravilhados pelo desenvolvimento cultural alcançado pela civilização, já que existiam grandes cidades, agricultura desenvolvida, sistemas matemáticos, uma bela arquitetura e uma estrutura estatal que possibilitava o controle e o domínio da região. A ocupação da região por populações que exerciam certa estratificação social e incipientes estruturas estatais datam desde antes da era cristã. Eram predominantemente cidades-estado, cujo centro urbano incluía os templos religiosos, havendo disputas bélicas pela hegemonia regional. Entretanto, a partir do século VII, possivelmente houve uma unificação dos povos andinos em alguns impérios. É dito possivelmente pela dificuldade existente em comprovar tais afirmações em decorrência da falta de documentação histórica, seja pela inexistência de provas materiais ou pela destruição pelos espanhóis do pouco que havia. Desses impérios é possível destacar o Tiahuanaco, na bacia do lago Titicaca,
e o Império Huari, no Vale do Mantaro, onde hoje se localiza o Peru. Houve ainda reinos regionais como o reino Chimu, localizado no Vale do Moche, também no Peru. O reino Chimu tinha como capital Xanxan, uma cidade planejada para viver 80 mil pessoas. Entretanto, foi o povo Quichua ou Inca que conseguiu criar um poderoso império na região da Cordilheira dos Andes. A origem do império remonta ao povoado Quichua de Cusco, no Peru, e que conheceu um rápido crescimento a partir do século XIV. E a dinastia imperial teria sido formada por Manco Cápac, segundo relatos orais deixados pelos Incas, mas foi no século XV e XVI que o império conheceu seu auge, tendo como principais imperadores Pachacuti, 1438 a 1471, Tupac Yupanqui, 1471 a 1493, e Huayna Capac, 1493 a 1525. A base do império era o trabalho realizado pelos camponeses nas Ailu, aldeias onde era organizado o trabalho agrícola. As terras distribuídas aos camponeses eram propriedades do imperador. Os camponeses deveriam ainda prestar trabalho forçado às mitas, em obras públicas e outros serviços do governo. Os mitaios proporcionam a ampliação das áreas agricultáveis e a expansão do império, criando inclusive as famosas áreas de agricultura nos terraços andinos, além de desenvolver sistemas de irrigação nesses locais. Para organizar a exploração do trabalho camponês, e manter o luxo, a suntuosidade e o funcionamento do império, havia uma estruturação hierárquica que se iniciava com os camaioques, os capatazes nas aldeias, passando pelos curacas, funcionários hereditários que recolhiam os impostos. Acima dos curacas havia os curicuques, que eram como governadores de províncias chamadas de Uamanes. As Uamanes eram subdivisões de 4 grandes territórios do império, que eram comandados pelos apos, os chefes que se reportavam diretamente ao Inca, o nome dado ao imperador. O Inca assumiu as funções de chefe de Estado e religioso, sendo considerado a encarnação do Deus Sol e descendente direto deles. O Inca assumia ainda as funções de legislador e comandante do exército, podendo ainda dispor de várias esposas, apesar de haver uma esposa principal, a Coia, que era uma de suas irmãs. A capital, Cusco, era o centro nevrálgico do império, convergindo neste local as estradas e sistemas de comunicação, como os correios, além de abrigar administradores e sacerdotes. Havia ainda outras cidades como Machu Picchu, Tumipampa e Cajamarca, que tinham planejamento e arquitetura elaborados. Os incas ainda domesticaram animais como as lhamas e a alpaca para realizar os transportes do império, bem como desenvolveram um sistema matemático baseado nos quipus, que através de cordas coloridas e nós eram utilizados para a contabilidade de diversos serviços, e desenvolveram ainda conhecimentos na astronomia e astrologia. Com uma população estimada em cerca de 6 milhões de pessoas, o Império Inca não conseguiu resistir à investida dos espanhóis a partir de 1531. Além de não utilizar a pólvora, os incas não tiveram resistência para enfrentar as doenças trazidas pelos europeus. Contribuiu ainda para a dominação espanhola os conflitos sucessórios entre os filhos de Huayna Capac, Huascar e Atahualpa. O último foi vitorioso, mas o enfraquecimento decorrente da sucessão e as disputas entre a aristocracia dos povos dominados e os funcionários do Estado, composto pelos quichuas, facilitaram a vitória de Francisco Pizarro. Continuando aqui, falaremos agora de Tenochtitlan, a cidade asteca construída sobre o lago. Civilização asteca se impôs através da guerra sobre diversos povos da região mesoamericana, antes da chegada dos colonizadores espanhóis à região. Tinham como capital a cidade de Tenochtitlan, ou México Tenochtitlan,
que após a conquista espanhola passou a ser chamada de Cidade do México. Segundo a lenda, a cidade teria sido construída por povos oriundos do norte do atual México, ocupando uma ilhota existente no lago Texcoco. Utilizando a lama do próprio lago, a população foi formando as chinampas, que eram os locais construídos com essa lama, ampliando a ocupação sobre o lago. Indícios de antigos estudiosos apontam que a cidade surgiu a partir de 13 de julho de 1325 e foi se ampliando sobre o lago Texcoco. Nesses espaços construídos e nas demais ilhotas habitadas foram sendo formados junto às ruas diversos canais que serviam como espaço de locomoção dentro da cidade. Havia ainda grandes pontes elevadiças utilizadas para permitir a passagem de barcos. A cidade ainda se ligava às terras fora do lago através de vias calçadas com pedras, existindo ainda aquedutos que traziam água potável das montanhas próximas à cidade. Essa configuração da cidade assemelhava-se muito à cidade de Veneza, na Itália. Tenochtitlan foi provavelmente uma das maiores cidades do mundo no século XVI. Estudos afirmam que havia na cidade entre 100 e 300 mil habitantes. A capital do Império Azteca tinha ainda uma região central ocupada por templos sagrados, espaços esportivos, escolas, palácios zoológicos e um importante mercado onde eram realizadas trocas com as demais regiões do grandioso Império Azteca. Os conquistadores espanhóis ficaram maravilhados com a beleza e organização da cidade quando a viram pela primeira vez, mas isso não impediu que Hernán Cortés conquistasse e destruísse a cidade em 1521, quando, depois de uma aliança com os povos subjugados pelos astecas, auxiliaram os espanhóis a conquistarem a capital Tenochtitlan. Cortés pôs fim ao reinado de Montezuma II, destruindo o Império Azteca. Foi também a partir de 1521 que a cidade foi reconstruída, sendo utilizadas nessa reconstrução as antigas pedras erguidas pelos astecas. Os canais deram lugar a largas avenidas e no sítio onde ficava o templo do deus Sol e da guerra Huitzilopochtli, foi erguida a Catedral do México, materializando dessa forma a violenta imposição social e cultural europeia sobre esse não menos violento Império Azteca. Ok. Vamos ver aqui. Então, falamos agora sobre Tenochtitlan, cidade asteca construída sobre o lago. Ok. Vamos continuar mais um pouco aqui. Esses povos pré-colombianos, né, são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Este termo é usado para se referir aos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica. Para o Brasil se utiliza o termo pré-cabralino. Entre as culturas pré-colombianas podemos encontrar incas, astecas, maias, aimazcas e muitas outras. Civilizações pré-colombianas. As civilizações pré-colombianas mais estudadas são os incas, astecas e maias. Estes três povos eram sedentários e viviam em cidade onde havia templos, palácios, mercados e casas. Embora sejam muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. As sociedades pré-colombianas eram extremamente hierarquizadas, com o imperador no topo da hierarquia, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. A agricultura era a base de sua economia e plantavam milho, batata e abóbora, entre outros. Praticavam artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Igualmente, davam importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e as das pessoas comuns. Igualmente, davam importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito nobre entre as pessoas nobres e as pessoas comuns. Por fim, outra característica das sociedades pré-colombianas é o politeísmo.
Vários deuses ligados ao ciclo da vida eram cultuados em cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios de humanos e animais. Maias. Os maias se estabeleceram onde atualmente é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Cultivavam algodão, milho, tabaco e desenvolveram um sofisticado sistema numérico. No entanto, o que mais nos chama a atenção nos maias é a sua impressionante arquitetura. Até hoje, sobrevivem pirâmides onde se ofereciam sacrifícios humanos e de animais. Estas construções eram ricamente decoradas com estátuas de animais e símbolos diversos. Como eram excelentes astrônomos, criaram calendários onde podiam conhecer as datas dos eclipses e estações do ano. Tudo isso era fundamental para a realização das atividades agrícolas e dos rituais aos deuses. Astecas. Os astecas viviam originalmente no norte do atual México e migraram para o centro deste território e foram submetendo vários povos. Em 1325 se estabeleceram no meio do Planalto Mexicano, onde construíram sua capital, Tenochtitlan, no centro de um lago. Esta cidade se tornou o centro do grande império e impressionou os espanhóis com suas ruas largas e limpas. O povo asteca se organizava como um verdadeiro império e cobrava tributos dos povos subjugados. Cultivavam amendoim, milho, tomate, cacau para fazer chocolate, feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate e comercializavam artesanato com as populações vizinhas. Os astecas também aproveitavam as guerras para capturar bravos guerreiros e assim oferecê-los aos deuses em rituais religiosos. Os incas viveram na região onde estão os atuais Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. Os incas submeteram vários povos e estabeleceram uma rede de impostos e contribuições de trabalho que atingia todo o império. Registravam a cobrança de tributos e acontecimentos num sistema denominado quipo. Este consistia em uma série de fios coloridos onde eram feitos nós de 1 até 9. Plantavam milho, batata e coca. Plantavam milho, batata e domesticaram animais como a lhama, da qual obtinham lã, leite, carne, além de ajudar na carga de mercadorias. Assim como os demais povos pré-colombianos, os incas eram politeístas e honravam a natureza. Para isso, realizavam cerimônias grandiosas a cada mudança de estação, que incluíam procissões, músicas, sacrifícios de animais e humanos. Falaremos aqui economia dos povos pré-colombianos. A base da economia dos povos pré-colombianos era a agricultura. Para isso, no caso dos incas, desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação e de cultivo por andares. Os astecas, por sua vez, aprenderam a aterrar e fazer locais de plantios em pleno lago, em locais que recebiam o nome de chinampas. Tanto os incas como os astecas também cobravam impostos dos povos que haviam conquistado. Igualmente, as famílias deveriam mandar os filhos ou as filhas para servir ao imperador. Em contrapartida, os camponeses tinham direito a um terreno de acordo com o tamanho de sua família. Na época de fome ou peste, podiam servir-se das reservas de grãos fornecidas pelo imperador. Por isso, estas sociedades não conheceram a fome ou a miséria. Ok? Então foi isso, pessoal. Pessoal, voltando aqui, vamos começar agora com um exercício de fixação sobre a matéria, né, da aula das civilizações pré-colombianas, ok? Vamos frisar com alguns exercícios de fixação, certo? Então, questão 1. Sobre a civilização maia, é incorreto afirmar, letra A, desenvolveu-se na América Central
Letra B, dividia-se em cidades e estado. Letra C, era uma sociedade com religião monoteísta. Letra D, sua economia era baseada na agricultura. E letra E, praticava sacrifícios humanos. Qual seria a resposta? A incorreta. Seria letra C. É isso? Letra C, a que era incorreta. Era uma sociedade com religião monoteísta. Ou seja, a certa é que era uma sociedade com religião politeísta. O resto está certo, né? Os maias, como todas as civilizações mesoamericanas, tinham uma religião politeísta. Isto é, eles adoravam uma grande quantidade de deuses, cada qual cumprindo uma diferente função nas crenças dessa civilização. Certo? Questão 2. Quando o território da América foi invadido pela primeira vez pelos espanhóis, era densamente povoado. No entanto, a distribuição da população era desigual, pois a maior parte dos habitantes se concentrava na Mesoamérica e nos Andes centrais. Nesses locais, as sociedades americanas nativas haviam atingido altos níveis de organização econômica, social, política e cultural. Uma das muitas consequências do encontro entre invasores e invadidos foi o declínio da população nativa. A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta. Letra A. A proporção do declínio da população a partir da invasão dos espanhóis foi a mesma nas terras mais abaixo ao longo do Golfo, nas costas do Pacífico e nas montanhas. B. Entre os morticínios de guerra deve-se incluir aqueles que resultaram de conflitos entre os próprios nativos índios, rebeldes e nômades, fizeram guerra contra os assentamentos dos que já haviam sido colonizados. C. O colapso populacional pode ser explicado pela violência que os conquistadores infligiram à população nativa exclusivamente pela guerra, que provocou uma devastação de longo prazo da população. D. Apesar de os espanhóis confiscarem com frequência as reservas de alimentos dos nativos, essa opressão foi facilmente compensada pela organização produtiva que existia nas cidades pré-colombianas. A mobilização dos índios para o transporte de armas ou bagagens serem auxiliares de lutas ou para a realização de trabalhos forçados com os nativos, mais o potencial reprodutivo do que a capacidade de trabalho. Então, vamos ver qual é a certa, né? Seria letra B, ok? Então, letra B. Entre os morticínios de guerra, deve-se incluir aqueles que resultaram de conflitos entre os próprios nativos, índios rebeldes e nômades. Índios rebeldes e nômades fizeram guerra contra os assentamentos dos que já haviam sido colonizados. Certo? Então, a guerra entre indígenas foi um expediente utilizado pelos europeus em geral, tanto na conquista como durante a colonização. Eles se aliavam com determinados povos indígenas e investigavam-os a entrar em guerra contra povos mais hostis. Isso foi a forma encontrada pelos colonizadores para enfraquecer os nativos. Ok? Questão 3. Astecas, Incas, Sioux, Apaches, Guaranis e Araucanos eram alguns dos muitos povos indígenas que viviam na América e foram dominados, cristianizados ou mesmo exterminados quando na chegada dos europeus. Sobre esse capítulo violento e muitas vezes pouco lembrado da história americana, todas as alternativas estão corretas, exceto... Então vamos lá. Todas estão corretas e tem uma que não está. Letra A. Astecas e Incas habitavam respectivamente o que são hoje o México e a região andina. A principal estratégia espanhola para vencer esses dois poderosos povos foi iniciar uma violenta guerra entre eles. Após seu enfraquecimento, as duas civilizações foram dominadas. Letra B. Apesar na atualidade ser uma democracia, os Estados Unidos agiram de forma muito violenta com os povos que encontraram no caminho de sua expansão. Guerras, extermínios e confinamentos forçados em reservas foram práticas muito comuns do Estado norte-americano com seus indígenas, entre eles os Sioux e os Apaches. C. O Brasil, apesar das inúmeras violências do passado, ainda possui na atualidade grande contingente de povos indígenas.
Há várias reservas espalhadas pelo país, mas a condição de boa parte dos povos ainda existentes é precária, com doenças, falta de demarcação de terras e preconceito social. D. As doenças trazidas pelos europeus e para as quais os povos da América não possuem defesas imunológicas adequadas mataram milhões de indígenas. E aqui no Brasil, a conversão religiosa que os nativos sofreram contra sua vontade foi realizada pelos jesuítas. Vamos ver qual é a incorreta. A incorreta seria letra A, certo? Astecas e incas habitavam respectivamente o que são hoje o México e a região andina. A principal estratégia espanhola para vencer esses dois poderosos povos foi iniciar uma violenta guerra entre eles. Após seu enfraquecimento, as duas civilizações foram dominadas. A guerra aberta contra incas e astecas não foi a única estratégia utilizada pelos espanhóis no processo de conquista e ocupação dos territórios no continente americano. Os europeus incentivaram a rivalidade entre povos pré-colombianos, de forma com que estes lutassem entre si e também se utilizaram da guerra biológica para dizimá-los. Por fim, nunca houve conflito entre astecas e incas, como a alternativa sugere. Certo? Questão 4. Vamos lá, questão 4. Então, a conquista da América ocorre no contexto mais amplo de grandes transições na Europa. Na América, a existência de sociedades mais evoluídas, como os astecas e os incas, fez que o processo colonial levasse em conta as heranças de tais forças sociais, políticas e culturais anteriores à chegada dos colonos. A respeito de tais sociedades, assinale a opção correta. A correta. Letra A. Astecas e incas, embora se encontrassem em estágios sociais e econômicos relativamente desenvolvidos aos olhos dos seus colonizadores, não ofereceram qualquer resistência à ocupação colonial. Letra B. Nos Andes sul-americanos, a realidade pré-colonial dos astecas era marcada pela ausência da noção de Estado. Antes de os espanhóis desembarcarem na América, a vida social e cultural incaica era de relativo desenvolvimento, conforme se observa ainda hoje nas ruínas de antigas cidades incas dos Andes. D. A tradição política dos povos pré-colombianos na América, como a dos astecas e dos incas, era de aceitar plenamente o estrangeiro com admiração e subordinação natural, e nenhuma das alternativas acima. Então vamos ver qual é. Questão 4. Então, questão 4 seria a certa, letra C. Antes de os espanhóis desembarcarem na América, a vida social e cultural incaica era de relativo desenvolvimento, conforme se observa ainda hoje nas ruínas de antigas cidades incas nos Andes. Ok? A civilização inca é reconhecida pelo seu avanço padrão civilizacional, possuindo grandiosas cidades com belas construções e uma sociedade bastante complexa com uma burocracia bem desenvolvida. Questão 5. De qual forma os incas se referiam a seu império? Letra A. Império das quatro direções. Letra B. Império em que o sol não se põe. C. Império das alturas. D. Serpente dos deuses. E Império do Sol. Então seria aqui eles se referiam ao seu império como questão 5, se referiam ao seu império, os incas, como o império das quatro direções. Letra A. Entendeu? Letra A. Na língua falada pelos incas, o Quechua, o império deles era chamado de Tahuantinsuyo, expressão que significa império das quatro direções. Os incas dividiam seu império em 4 províncias, cada qual com um nome diferente: Chinchasuyu, Antisuyu, Contisuyu e Colatsuyu. Ok?
Questão 6. O sistema político que regia a sociedade incaica era: letra A, monarquia; letra B, teocracia; C, autogestão; D, anarquia; E, talassocracia. Então, questão 6 ficou: o sistema político que regia a sociedade incaica era a letra B, teocracia. A civilização inca possuía como sistema político a teocracia. Isso porque a religião tinha grande influência sobre a administração política do império, sendo que o próprio imperador Sapa Inca era visto como um descendente do Sol. Questão 7. Selecione a alternativa que contém uma civilização que não era andina. Uma que não era andina. Letra A, Axum; B, Chavin; C, Moche; D, Chimu e E, Inca. Então, vamos ver aqui. Selecione a alternativa que contém uma civilização que não era andina. Letra A, Axum. O resto é. Entre as alternativas mencionadas, o reino de Axum, ou Aksum, é o único que não correspondia a um povo andino. Axum estava localizado no continente africano, no território da atual Etiópia. Ok? O resto tudo era Chavin, Moche, Chimu, Inca. Questão 8. Selecione a alternativa que contém uma civilização que não era mesoamericana. A que não era mesoamericana. Certo? A, Olmeca; B, Zapoteca; C, Tolteca; D, Nazca e E, Tlaxcaltecas. Vamos ver. Questão 8 ficou letra D, Nazca. Selecione a alternativa que contém uma civilização que não era mesoamericana. Letra D, Nazca. Né? Entre as alternativas mencionadas, a civilização Nazca é a única que não correspondia a um povo mesoamericano. Ela se desenvolveu no atual território do Peru, portanto, uma civilização pré-colombiana andina. Entendeu? E o resto, mesoamericana, era Olmeca, Zapoteca, Tolteca, Tlaxcalteca. Essas eram mesoamericanas e a Nazca era andina. Questão 9. Importante cidade mesoamericana que teve grande influência política e religiosa entre os séculos 3 depois de Cristo e 8 depois de Cristo. Letra A, Tenochtitlan. Letra B, Cusco. C, Teotihuacan. D, Chichén Itzá e E, Tikal. Vamos ver. Questão 9. Questão 9. Questão 9. 9. Ah. Ok. Então a letra ficou C. Teotihuacan. Teotihuacan. Cidade mesoamericana que teve grande influência política e religiosa entre os séculos 3 depois de Cristo e 8 depois de Cristo. Letra C, Teotihuacan. Ok? A cidade de Teotihuacan se desenvolveu no Vale do México, alcançou seu auge entre os períodos de 250 depois de Cristo a 750 depois de Cristo. Era um importante centro político e religioso controlado por uma elite econômica e militar que usava dessa influência e poderio para controlar toda a região ao seu redor. O nome da cidade significa local dos deuses. Então vamos lá. Questão 10. Cidade incaica construída por Pachacuti, que nunca foi encontrada pelos espanhóis e atualmente é um importante local de visitação de turistas. Letra A, Cusco. B, Huánuco Pampa. C, Quito. D,
Tahuantinsuyo, Machu Picchu. Então, questão 10. Letra E, Machu Picchu. Cidade incaica construída por Pachacuti, que nunca foi encontrada pelos espanhóis e atualmente é um importante local de visitação de turistas. Machu Picchu. Né? Cidade de Machu Picchu foi construída por ordem do Sapa Inca Pachacuti e foi redescoberta. Perdão. Letra E, a cidade de Machu Picchu foi construída por ordem do Sapa Inca Pachacuti. Foi redescoberta por pesquisadores no começo do século XX. Ela foi conservada, pois os conquistadores espanhóis nunca a descobriram. Vamos lá. Questão 11. A cidade de Tenochtitlan, capital dos astecas, foi originalmente construída em uma região densamente montanhosa e foi nivelada pelos espanhóis. B, em uma ilha localizada no meio de um lago que existia no Vale do México. C, em uma região de florestas densas que foram desmatadas. D, em uma região desértica que se tornou habitável pela construção de um lago artificial. E nenhuma das alternativas acima. Qual seria? Então, qual seria? Letra B, em uma ilha localizada no meio de um lago que existia no Vale do México. Certo? Cidade de Tenochtitlan. Cidade de Tenochtitlan foi construída em uma ilha no meio do Texas, um grande lago que existia no Vale do México. Posteriormente, o lago foi drenado pelos colonizadores espanhóis e nas ruínas da cidade asteca foi construída a cidade do México, capital mexicana. Né? A ruína dessa cidade, Tenochtitlan. Né? Lago Texcoco. Ok. Questão 12. Durante o processo de formação do Império Azteca, existia uma tríplice aliança de cidades, das quais uma era Tenochtitlan, capital dos astecas. As duas outras cidades eram, letra A, Texcoco e Tlacopan, o Exotzingo e Maxi, Chichén Itzá e Tikal. D, Azcapotzalco e Cuanahuac, Texcoco e Tikal. Então, qual seria? Questão 12. Letra A, Texcoco e Tlacopan. Durante o processo de formação do Império Azteca, existia uma tríplice aliança de cidades, das quais uma era Tenochtitlan, capital dos astecas, e as duas outras cidades eram Texcoco e Tlacopan. Okay? Essa tríplice aliança foi formada durante o crescimento de Tenochtitlan e foi resultado da disputa pelas cidades de povos mexicanos do Vale do México, tendo em vista o controle político e econômico de toda aquela região. A aliança de Tenochtitlan com Texcoco e Tlacopan se deu no necessário de uma guerra contra a cidade de Azcapotzalco. Estavam contra essa cidade. Ok. Vou ver aqui. Então, mais uma questãozinha aqui, recomeçando. Os primeiros povos da América referem-se àqueles que viviam na América. Antes da chegada do europeu também são chamados de... Letra A, latino-americanos, com sua organização caracterizada pela formação de cidades e estados, o poder político era teocrático e hereditário. Letra B, indígenas ajudaram na ocupação europeia do continente e no despovoamento de seus históricos habitats. Letra C, pré-cabralinos, grupos isolados viviam de caça, pesca, colheita e de agricultura no período neolítico. Letra D,
pré-colombianos e a denominação utilizada para os povos que já haviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, expressão com grande peso etnocêntrico e nenhuma das alternativas acima. Então aqui ficou, vamos lá, questão aqui, primeira questão dessa sequência, né? Um minutinho. Então, ficou letra D de dado. Então, aqui, letra D de dado, pré-colombianos é a denominação utilizada para os povos que já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. Expressão com grande peso etnocêntrico, pré-colombianos. Ok. Os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus ficaram genericamente conhecidos como povos pré-colombianos, uma referência direta a Cristóvão Colombo. A historiografia atual entende que o termo é etnocêntrico, pois demonstra o ponto de vista europeu em relação aos povos da América. O ponto de vista do europeu. Questão 2, né? Em conformidade com Betel, em relação à civilização, Maia analisa os itens abaixo. Item 1. A sociedade maia baseava-se economicamente na agricultura do milho, produção realizada por camponeses que viviam nos arredores das cidades e estados. 2. Em relação à forma de organização do trabalho, esses camponeses estavam submetidos a uma espécie de servidão coletiva, sendo o produto do trabalho servil apropriado pelos grupos sociais dominantes, compostos principalmente por guerreiros e sacerdotes. E 3. Os maias foram os responsáveis por conquistar os astecas no começo do século XIII. Então vamos lá. Então ficou... Somente a 1 e 2 estão corretas, né? A 3 está errada. A sociedade maia baseava-se economicamente na agricultura do milho, produção realizada por camponeses que viviam nos arredores das cidades e estados. Certo. Maia, agricultura do milho. 2. Em relação à forma de organização do trabalho, esses camponeses estavam submetidos a uma espécie de servidão coletiva, sendo o produto do trabalho servil apropriado pelos grupos sociais dominantes, compostos principalmente por guerreiros e sacerdotes. Ok? O milho era um dos itens mais básicos da alimentação maia e a produção alimentícia era uma obrigação dos camponeses, o grupo mais baixo da pirâmide social dos maias, os camponeses, né? Os maias, assim como outros povos pré-colombianos, utilizavam-se de formas de trabalho compulsório, que depois passaram a ser utilizados pelos espanhóis. Okay? Vamos aqui. Questão 3, né? Vou terminar aqui. 4 tumbas pré-colombianas foram descobertas em Lima em 2015. 3 mulheres e um homem viveram entre os anos 1000 e 1450. As primeiras tumbas da cultura Iximá ficavam no topo de uma pirâmide. 1000 anos de idade em um cemitério pré-inca de forma piramidal que se ergue no coração de um bairro residencial em Lima. A descoberta confirma a presença da cultura Iximá em Lima, que se instalou na costa central do Peru a partir do ano de 1000 e desapareceu em 1450, coincidindo com a expansão do Império Inca, que abarcou os anos de 1438 a 1533. São chamados povos pré-colombianos os povos que precederam a colonização europeia na América. Os mais conhecidos foram os astecas, incas e maias. Dentre as principais características que permeavam o cotidiano desses povos, podemos destacar: letra A. Ocorrência de descentralização de poder, o monoteísmo, a noção de propriedade, mas não em relação à terra, a servidão pessoal baseada em 100 laços de fidelidade. B. A existência de um Estado centralizado teocrático, uma hierarquia social rígida, em que a propriedade de terra era estatal e havia a exploração do trabalho dos camponeses. C. A inexistência da noção de Estado, bem como a inexistência de hierarquia social de qualquer espécie de propriedade ou trabalho compulsório.
D. A prevalência dos estados centralizados e autocráticos, a hierarquia social estamental, embora sem a presença de trabalho de serviço ou escravos ou de noção de posse ou de limitação de territórios. E. A ausência de estado com a resistência de uma cultura coletivista em que o trabalho de todos era dividido de forma racional e justa. Então ficou aqui questão 3. Ficou a letra B. Dentre as principais características que permeavam o cotidiano desses povos, podemos destacar a existência de um Estado centralizado e teocrático, uma hierarquia social rígida em que a propriedade de terra era estatal e havia a exploração do trabalho dos camponeses. Ok, pessoal? Grande abraço a todos.